Bom dia. Apresentação da verificação de aprendizagem número 1 da disciplina Teoria Geral do Processo Penal. Quarto período, turno manhã da Faculdade FAMIG. O meu nome é Saulo Eustáquio Lopes Cassimiro e o segundo integrante do grupo é o Arney Anselmo Neto. O presente trabalho ele consiste em uma apresentação explicativa que conterá avaliações e conclusões da nossa dupla aí a partir da leitura do livro As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelucci. Bom, o presente livro ele trata das situações vivenciadas na justiça penal, retratando as dificuldades de postular os direitos do acusado e que em todo o julgamento sua posição de defensor é colocada sempre inferior às demais partes do processo. Carnelucci deixa claro que para a administração da justiça, a posição do defensor é abaixo junto com o acusado, dividindo a necessidade de pedir e de ser julgado, estando sujeito ao juiz como está sujeito o acusado. E a importância do advogado para tentar uma igualdade entre o acusado e aqueles que ocupam o cenário processual. Ele retrata também que um grande número de colegas competentes abandonaram a advocacia para se dedicarem a outros afazeres devido à dificuldade de suportar a humilhação que é a eles imposta aí nos tribunais. Carnelucci ele critica a imprensa com seus excessos ao fiscalizar e noticiar os julgamentos. Defende que a pena não termina para o sentenciado, pois ele não consegue a partir daí um emprego em virtude de seus maus antecedentes. E que há um ser humano aí por trás daquele acusado, e que existe uma certa parcela de culpa por parte do Estado aos cometimentos de atos criminosos pelo acusado. A nossa dupla ela discorda dessa tese defendida, pois existem várias possibilidades de se viver e conseguir as coisas sem a ajuda do Estado e sem o cometimento de delitos para alcançar tal objetivo. Ele defende que muitas das vezes o advogado é a única figura que apoia o réu e que está ao seu lado, aí suprindo os seus anseios, aí dando esperança de talvez conseguir aí a sua liberdade. O advogado entra em um ato de amizade com o réu. Na opinião da nossa dupla aí, o advogado realmente oferece um apoio ao réu. Agora, nós não podemos confundir com amizade, pois mesmo envolvendo sentimentos, temos que nos manter profissionais, sabendo dividir as relações de trabalho da amizade. Francesco Carnelucci ele defende que o juiz tem uma superioridade no tribunal e que as disposições em um tribunal do júri constituem erros, pois o Ministério Público está ao lado do juiz e o defensor está ao lado dos júris. Nós entendemos que isso não se faz importante, pois no julgamento devemos utilizar de provas e meios para buscar a inocência ou a condenação do réu, não importando onde as partes se localizem dentro do tribunal. Ainda para Carnelucci, a missão do processo penal está em saber e provar se o acusado é inocente ou culpado, se realmente ocorreu ou não determinado fato. O processo penal é o caminho para se apurar a verdade e que sem a prova não existe tal verdade. Carnelucci defende que o juiz seja um investigador e um historiador, exigindo que o magistrado vá além da reconstrução dos fatos, não bastando apenas reconstruir os fatos para saber a autoria e materialidade do crime, mas também o motivo da conduta. No nosso ordenamento jurídico, a conduta pode ser incriminada quando presentes a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade.
Francesco Carnelucci defende ainda que o processo penal resgata o passado do réu e o acompanha até o último dia de sua vida. E que mesmo quando os portões da penitenciária são abertos, o encarcerado não se tornou um homem livre, e sim um ex-presidiário. A nossa dupla concorda com a citação de Carnelucci, pois mesmo que o encarcerado tenha cumprido a sua pena, é necessário lembrar que ele causou mal a alguém, mal à vítima, e que o fato de ter sido libertado não o torna sem culpa moral de seu passado. Carnelucci conclui que o processo penal é muito mais que uma peça do mundo jurídico, sendo um fenômeno social onde vivemos em uma sociedade de pessoas civilizadas e incivilizadas, sendo o processo um instrumento utilizado para a separação dessas pessoas. Concordamos com a posição de Carnelucci, pois aqueles que não se adequarem devem ser retirados do convívio social dos civilizados, evitando assim o aumento de práticas delitivas por parte dessas pessoas, propiciando um momento de reflexão às atitudes realizadas. A conclusão da nossa dupla referente aí à leitura desse livro, essa obra de Carnelucci, ela nos faz refletir e conseguir visualizar que o processo penal está além dos autos, acompanhando aquele que é parte do processo pelo resto da sua vida. Bom, essa foi a nossa apresentação aí referente à verificação de aprendizagem número 1. Obrigado, bom dia.